Stalingrado, né, que foi a batalha responsável pela queda da União Soviética, da Alemanha, né? Porque simplesmente meu Zoom saiu, tá? Paulinha, só me faz de anfitriã só para eu poder compartilhar. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho do Stalingrado, por favor. Só me traz aí de anfitrião. Gente, a Batalha de Stalingrado, né, como eu falei, foi a principal derrocada do exército alemão, né, justamente pela técnica da terra arrasada. Tá? Foi a forma que encontraram de poder parar o exército alemão. Senão a gente não sabe como seria hoje a configuração da Europa. Tá? Então, a Rússia ela foi responsável para que ocorresse como a gente pode chamar, essa parada das tropas alemãs. Tá? Tem uma frasezinha que foi tirada de um dossiê, né, de aliança Alemanha-Rússia, né, ou seja, Hitler e Stalin, que foi chamada de, a rigor, mais do que os outros aliados, foi a União Soviética responsável pela derrota das forças nazistas, tá? Ela foi responsável para que ocorresse a perda da Alemanha, tá? Então, essa frase, ela foi muito vangloriada, justamente porque a Alemanha foi parada pela União Soviética e também que foi responsável por a retirada da Alemanha da guerra e também ter retirado os judeus, né, daquele sistema do campo de concentração, né, que foi uma das maiores atrocidades que a gente conhece como da Segunda Guerra, além das bombas de Hiroshima. Então, a Rússia, querendo ou não, teve um papel muito importante nessa guerra, tá? Justamente por parar e frear as forças alemãs e também por responsável por liberar esses judeus que estavam presos no campo de concentração. Gente, a próxima parte é a batalha que é chamada de Midway, que é a batalha muito menos famosa, tá? Que é uma batalha que a gente chama-se de guerra entre Estados Unidos e Japão, tá? Ela tem esse nome bonito, tá? É justamente uma ofensiva que criaram entre esse sistema não, desculpa, esse lado do Oriente, tá? Onde os Estados Unidos, ele automaticamente entrou na guerra, ele interferiu nessa batalha, onde ele automaticamente assumiu a guerra e queria criar uma derrocada, né, para o Japão. E essa batalha foi conhecida como Midway, tá? Essa guerra que os Estados Unidos também comprou ele comprou justamente porque tinha uma ranço, né? Vamos chamar de ranço, a questão do Japão, né? Justamente pelo ataque a Pearl Harbor. Eles tomaram as dores, tá? Vou falar um pouquinho, gente, da questão do Brasil na Segunda Guerra, tá? Que o Brasil, a gente sabe que ele teve, vamos chamar de pouca participação, né? A gente até brinca que ele pisou no mar da Normandia e voltou, porque a gente não teve, assim, tanto caráter próximo, né, referente a essa participação brasileira na Segunda Guerra. Eu coloquei, né,
a primeira fotinha, né? As primeiras fotinhas. A primeira está tratando da explosão no momento que a base americana foi atacada pelo bombardeio japonês. E as outras 3 fotos, gente, é responsável pela comemoração, vamos chamar assim de comemoração, né? De relembrar desses sobreviventes desse ataque de Pearl Harbor, tá? Tanto que todos os sobreviventes, atrás das costas, além do símbolo da Marinha, também tem escrito Survivors Pearl Harbor. Tá? Então, ou seja, eles são sobreviventes. Todos os anos, eles sempre tremam, vamos chamar de medalha a esses sobreviventes. E embaixo, eu coloquei 2 zoeiras, tá? 2 memes que foram feitos da Segunda Guerra Mundial. Que a gente conhece, início de um sonho. A Alemanha invadiu a Rússia. Deu tudo errado. A gente sofreu o ataque da terra arrasada. E o outro é de Stalin. Hitler, invadi você. Stalin, com um cartão, tipo, de volta, né? Aquele cartãozinho de Uno para os velhinhos do rolê, né? Aí, ou seja, 2 zoeiras que fez o quê? Mostravam que o poderio nesse momento que tinha a Rússia, tá? Nas próximas fotos, são as comemorações que a Rússia faz todos os anos, né? Dessa batalha de Stalingrado, tá? A primeira foto, as pessoas reverenciando a estátua. Essa estátua é homenagem a essas pessoas que morreram durante essa batalha de Stalingrado. De baixo são os soldados, né? Com uma flor, né? As flores, né? Colar de rosas para homenagear esses soldados mortos. E segundo, as pessoas também trazendo rosas em homenagem a essas vidas perdidas na batalha de Stalingrado. Nas partes de baixo, gente, são imagens dos Estados Unidos, né, mostrando o poderio americano em ataque aos japoneses, tá? A primeira é muito famosa, do Tio Sam, né, I want you for USAR, ou seja, os Estados Unidos quer você, tá precisando de você, venha guerrear juntamente com os Estados Unidos. A primeira, o nascimento, né, dos Estados Unidos, a compra da guerra, o nascimento dos Estados Unidos como uma forma de poderio, tanto que ele está com um símbolo em volta de aviões, né, ou seja, o poderio, esse poderio enorme que os Estados Unidos tinham. E a última é um japonês, né, enfiando as garras nos Estados Unidos, ou seja, basicamente no Havaí, onde era a base de Pearl Harbor, e a mãozinha dos Estados Unidos arrancando essa mão do japonês, né, para evitar que tirasse essas garras, essa sanguinária que tinha o Japão de atacar os Estados Unidos. Dia D é conhecido justamente pela parada da galera, né, ou seja, os navios pararam na Normandia, na Itália, tá, justamente, desculpa, gente, norte da França, tá? O dia D, conhecido como dia D, foi denominado justamente porque encerramos a guerra. Tá? É como se fosse decretado, né, uma nominação decretada para esse encerramento dessa guerra, tá? Brasil, na Segunda Guerra, a gente conhece como a cobra vai fumar, né? É uma das frases mais famosas que a gente tem justamente pela referência ao exército do Brasil, né? Vamos chamar de bravura ao ir nesse dia D, né? Nos últimos dias de guerra. Então, como se fala, a cobra vai fumar e que o trem vai pegar fogo, tá? Justamente por mostrar essa força do exército brasileiro, apesar de pouca demonstração, tá? A bomba atômica, ela foi destinada justamente por várias controvérsias, gente. Por quê? Porque ela foi determinada para o fim da guerra, né? Ou seja, para realmente forçar o Japão a se render. Mas também há historiadores que dizem que essa bomba atômica foi feita justamente para virar União Soviética, eu tô aqui. E se você brigar, o rolê vai ser pesado. Porque eu tenho arma e você tem o quê? Justamente para mostrar o quê? Eu tenho força. Tá? Então, assim, essa bomba atômica, eu acredito que, dado os estudos, né, diante dessas 2 controvérsias, acredito eu que a mais viável seja a questão da disputa desse poderio, tá? Então, essas 2 versões que a gente tem em referência à bomba atômica, a primeira é chamada de Fat Boy, tá? Justamente porque ela é mais gordinha, ela é mais rechonchudinha. E a outra é chamada de Little Man, tá? Justamente porque ela tem uma espessura um pouquinho mais de skin, de fininho, tá? Então, ela é mais pequenininha. E essas 2 bombas foram jogadas em meio ao Japão,
As consequências da guerra foram o Holocausto, que foi onde foi preso os judeus em campos de concentração, justamente porque Hitler achava que ia criar uma raça única. Guerra Fria, a divisão entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. A Conferência de Teherã, que foi realizada no Irã, foi o quê? Responsável pela libertação da França, tá? Que estava em poderio de outros, como se diz, soldados, né? De outras nações. A divisão da Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, ou seja, capitalista e socialista. A Conferência de Alta, que foi realizada na União Soviética em 1945. A formação da ONU, que é uma recalchutada, né, vamos chamar que é uma melhoria, que foram criadas a Liga das Nações, que foi responsável por vigiar esses tipos de crimes de guerra, julgar crime de guerra, responsável por defender os direitos humanos, para que não ocorra mais guerra, não ocorra tortura, e por assim vai. O leste europeu acabou se tornando soviético, né? Como eu falei, a divisão da Alemanha, a Alemanha Oriental se tornou soviética, o oeste da Europa, ela acabou se tornando americana, e a divisão da Coreia, que a gente tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Cada um com seus sistemas econômicos e políticos diferentes, tá? E por final, a Conferência de Potsdam, que foi na Alemanha, tá? Ela foi realizada justamente para causar o Tribunal de Nuremberg, que foi a conhecida como responsável por julgar esses alemães e por crimes de guerra, tá? Foi responsável por apontar o dedo para quem fez o quê, tá? O Projeto Manhattan, como eu falei, que eu e a Paulinha, a gente vai tratar um pouquinho disso. O Projeto Manhattan foi um projeto criado, né, pelos Estados Unidos, justamente para poder formular essa bomba, tá? Justamente para poder, vamos dizer que foi uma forma de dizer, gente, estou criando uma bomba e se a gente precisar, a gente usa. Como usar? Né, como foi feita. O Projeto Manhattan, ele começou em agosto de 39, né, que foi uma preocupação que foi feita por um físico nuclear, tá? Ele era húngaro, ele estava nos Estados Unidos no momento, ele, dadas as controvérsias, por assim dizer, convidou ao Einstein, também que estava radicado nos Estados Unidos, que ele era alemão, a assinar um conjunto, tá? Eles dois foram responsáveis do nuclear Leo Szijjarto, que eu não sei falar porque isso é húngaro, mas eles foram responsáveis por essa ideia de que fosse montar esse projeto, tá? Que gerou muitas controvérsias ao longo dos anos, que a Paulinha vai falar melhor para vocês. O presidente responsável por esse projeto, pelo menos a iniciativa, foi o Frank Roosevelt, tá? Que ele foi responsável por autorizar, vamos assim dizer, esse projeto para que ele fosse realmente oficializado, tá? Aqui tem umas 6, 7 charges, tá? Que foi feita pela revista Exame, saída de um livro, tá? Como foi definido esse projeto Manhattan, tá? Como foi divididinho esse projeto Manhattan, de como foi o passo a passo que foi construído esse projeto, tá? Primeiro eu falei com vocês que o Franklin Roosevelt era presidente dos Estados Unidos, assinou a carta com os dois físicos, né? O Leo e o Albert, que já estava mais famoso na época, justamente pelas próprias teorias que a Paulinha explicou para vocês, que ela vai entrar mais nisso um pouquinho. O texto alertava em questão do nazismo, tá? Que o nazismo estava produzindo fazendo essas campanhas obscuras em referência ao urânio, tá? Que ele era roubado da Tchecoslováquia, tá? Então, automaticamente foi uma forma de alarde para que houvesse briga de cachorro grande, briga de embate, né? Justamente pelo que os dois países viviam se enfrentando. Essa próxima charge é de fora, mas de olho, tá? É o quê? Iniciando explicando o quê? Que a Alemanha invade a Polônia, né? Explodindo na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele só faz parte de um projeto de entregar armamento, entregar alimento. E durante esse período que os Estados Unidos ficou, né, na encolha, né? Ele realizou esse projeto Manhattan. Ele começou a construir esse projeto Manhattan. Por quê? Com a intenção de que a Polônia pudesse ter a Tchecoslováquia pudesse ter essa questão de urânio, ele automaticamente pensou, eu preciso fazer um também, né? Tipo, se você tem, eu também tenho. O que acontece? Era uma corrida armamentista. Ganha quem tem mais. Então, automaticamente, esse de fora mais de olho, ele o quê? Tô produzindo, se eu precisar usar, eu uso, tá? O terceiro charge é 2 de dezembro de 1942, megalomania.
Esse 3 é tratar do primeiro reator nuclear inaugurado no Novo México, tá? Que começou a estruturar o projeto oficial dessa construção dessas bombas atômicas, feita pelo general Lelis Groves e o físico Robert, Oppenheim, que provavelmente isso aqui não é inglês, tá? Esse programa ele tinha associação com empresas, principalmente grandes empresas, e tinham mais de 50 mil pessoas trabalhando nesse projeto desse reator. Tá? De 16 de julho de 1945, primeiro teste, tá? Primeiro teste chamado de Trinity, que é um teste que foi feito numa região do Novo México, que era onde estava construindo esse primeiro reator. Ele explode, tá? Mais ou menos a proporção de 20 quilotons, que a Paula vai explicar um pouquinho sobre essas medidas, e que o cogumelo formou 12 quilômetros de altura, né? Então foi o primeiro teste bem sucedido que a bomba teve. Tá? E esse evento foi realizado depois da Conferência de Potsdam, né? Que foi depois daquela conferência que julgou os nazistas por crimes de guerra. Julho de 1945. Julho de 1935 foi os rumores que foram tomados em torno desse projeto, né? Que antes era um projeto, vamos chamar eles de, né, na surdina, e esse projeto começou a tomar tanta proporção que acabou que alguns cientistas começaram a ver, né, é uma das teorias que fala que os cientistas começaram a ver que esse projeto ia dar merda. Desculpa, esse projeto ia dar ruim. Por quê? Porque viram que esse projeto ele não tinha os feitos originais, pelo menos alguns cientistas achavam que eram muito mais pela ciência do que pela guerra, tá? Então, acabaram que alguns cientistas, né, acharam contraditórios a formação que era esse projeto e acabaram abandonando, tá? Tanto que o primeiro, né, que exigiu que o Einstein estivesse participando e pediu autorização ao Roosevelt, fez com que tivesse uma petição pelo controle, né, dessas armas, para que não caia em mãos erradas, por assim dizer, tá? Só que ela foi, infelizmente, impedida, tá? Agora, temos o 2 de setembro de 1945. Que devido ao sucesso, né, que teve o Trinity, que foi o primeiro teste, por assim dizer, né, os Estados Unidos chegou... desculpa, gente, agosto, pulei. Que é agosto, que foi as bombas. As bombas que foram jogadas. Gente, desliga o microfone, por favor. Então, as bombas, desde o teste inicial, que foi o teste que deu totalmente certo, eles viram a chance de jogar essas bombas em Nagasaki e Hiroshima, tá? Uma dia 6, uma dia 8. Tá? A dia 6, ela se formou, que foi a Little Boy, que caiu em Hiroshima primeiro, que formou 6 quilômetros de altura, tá? E cerca de 120 pessoas morreram. E nas explosões também ocorreram algumas emissões de radiação que acabou matando um pouco mais, tá? Não tem esse cálculo específico. E 3 dias depois foi a nossa pequenininha Little Man, tá? Que matou 50 mil pessoas na Nagasaki. E no final, né, a 2 de setembro de 1995 para 1995 a 91, que foi o desastre, né, que acabou como ofensiva à União Soviética, né, ela se sentiu afrontada nesse momento, e assim a gente começa a iniciar, né, que essa Guerra Fria se inicie, que esse confronto dos Estados Unidos e União Soviética entrem em contato, e que de 15 de agosto de 1947 acaba que esse plano Manhattan acaba tendo total desligamento, ou seja, ele acaba sumindo, tá? E acaba sendo extinguido, como se nunca tivesse existido, tá? Justamente pelo confronto que estavam tendo de manifestações e o desdobramento que teve dessas bombas, tá? O porquê que essas bombas causaram tanto estrago, e esse projeto Manhattan tá no bolo disso, tá? Vou deixar um pouquinho para Paulinha falar. Paulinha, tá aí? Hello! Hello. E aí, gente? Você pode falar um pouquinho mais sobre a física nesse projeto Manhattan e como foi essa formação de bombas? Então, vou falar um pouquinho, né, da participação do Einstein, que foi conhecido como pai da bomba atômica, né? Então, qual foi a participação dele? Ele primeiro, né, ele começou com essa questão de dominar a tecnologia, né? Ele descobriu essa equação, né, da energia, e com isso ele foi aconselhado por esse Leo Szilard, né, esse nome esquisito aí,
Silazarte, né? Então, ei, caiu. Que meleca. Caiu, Carol? Não, caiu não. Ah, caiu, não. Não, desculpa. Então, gente, ele foi a mandar uma carta lá para os Estados Unidos falando que dominava essa tecnologia. Por quê? Porque ele estava com medo, né, dos nazistas utilizarem essa tecnologia para poder fazer a bomba. E ele já havia, né, se escondido, porque ele era judeu, Einstein. Ele era judeu porque morreu, né? Então, ele estava sendo perseguido, tanto que eles estavam oferecendo o valor de $5.000 para sua captura. Então, ele foi para os Estados Unidos, né? E lá ele começou, ele com outros físicos, ele começou, né, a participar de um comitê consultivo de urânio. E esse projeto, o presidente, né, ele disponibilizou uma quantia de $6.000, o que era um valor muito pequeno, né? Então começou com isso e depois, né, que se deu o projeto Manhattan e a intenção, né, parece, a gente não sabe, não tem certeza, né, de nada, parece que a intenção de Einstein não era, né, para a criação das bombas. Só que o Estado, e ele queria tirar, né, estava com medo estava com medo dos nazistas utilizarem, né? O Hitler tinha se tornado o chanceler da Alemanha e ele estava com medo dessa tecnologia cair na mão dos nazistas e eles utilizarem, né? Porque com essa grande liberação de energia poderia fazer um grande estrago, mas ninguém sabia qual seria realmente, né, as reais proporções dessa utilização, né? E com isso veio, né, a criação do projeto Manhattan. E alguns meses, né, somente alguns meses depois, os Estados Unidos usou essa tecnologia, né, para a criação da bomba e, né, bombardeou Hiroshima e Nagasaki, infelizmente. Mas e como que é feito, né, essa bomba? Ela é, deixa eu colocar uma figurinha aqui. O que é como que ocorre, né, essa explosão? Como que é feito, primeiramente, o que é essa grande liberação de energia? Normalmente, né, eles utilizam tanto o urânio quanto o plutônio para poder, né, que eles são elementos muito pesados, tá? Que tem uma grande massa. Então, eles utilizam, pegam, né, um nêutron e lançam esse nêutron, né, nesse átomo, né, de urânio, aqui no exemplo, né, para poder fazer, né, uma fissão nuclear. Então, o rompimento, né, desse átomo, né, então, a abertura desse núcleo. E isso gera uma grande liberação de energia. Então, pessoal, então, a utilização desses elementos, né, faz com que essa grande liberação de energia, então, gere, né, essa explosão. E como que é feito essa bomba? Então, são colocados vários TNTs ali em torno e, né, um pouquinho só desse material radioativo. Isso faz, né, com que esse nêutron rompendo esse núcleo gera uma grande explosão, que no caso, né, de Hiroshima, equivaleu a 21 quilotons. O que é cada quiloton? Cada quiloton equivale a 1.000 toneladas de TNT. Então, vocês imaginam a proporção dessa bomba. E foi meio que um experimento, né? Esse lançamento dessa bomba. Um experimento que matou um tanto de gente, né? Infelizmente também. E após, né, a explosão dessa bomba, a gente tem uma grande liberação de raios-x e raios ultravioletas. E esses raios, essa radiação, né, que fica no lugar, além, né, do desastre que ocorre na hora, né, com a morte de várias pessoas, também, né, permanece no local, gerando câncer e mutações genéticas também nas pessoas. E, para finalizar, né, aqui, eu queria falar que, às vezes, né, a gente fica criando uma
uma imagem muito negativa na questão da tecnologia, né, da energia nuclear. Pode ser usada, né, para a criação de bombas, infelizmente, né, a gente tem essa questão política no mundo, né, mas também pode ser utilizada como forma, né, como fonte de energia, para poder gerar energia elétrica, por exemplo. Então, como que são feitos, né, essa geração de energia? Então, a gente vai ter esse elemento aqui radioativo, ele vai, né, vai gerar a fissão nuclear ali e vai gerar uma grande liberação de calor. Então, com a reação em cadeia, um elemento vai, né, ativando os outros, né, átomos ali e gera uma grande geração de energia ali, né, liberação de calor. E essa liberação de calor vai aquecer a água e essa água vai gerar as turbinas gerando energia elétrica. E a água não entra em contato com esse material radioativo também, que é muito importante falar. Então, e aqui no Brasil a gente tem duas usinas, inclusive, né, Angra 1 e Angra 2, e Angra 3, ela foi começada a construir há 35 anos atrás, concluiu 62% das obras, mas não terminou. E essas duas usinas, elas contribuem para 3% da energia gerada no Brasil. Então, né, é isso que eu queria falar, cara. Assim, né? Igual como a Paulinha falou, né? As pessoas acham que é tão difícil criar uma bomba. Não estamos a proporção em si, né? Da bomba atômica, mas assim, as pessoas tendem que seja uma coisa tipo, nossa, eu tenho que elaborar muitas das coisas. E assim, eu só preciso do material específico que é o urânio, o plutônio, esses tipos de materiais que são mais radioativos, né? Tanto que a gente sabe que, por exemplo, aquela explosão que teve não se me engano, na Índia, que teve de nitrato, por exemplo, que olha para você ver, né? A proporção, que é muito fácil você achar um produto que causa uma explosão tão grande, né? São produtos, claro, que não tem a proporção do urânio, mas a gente sabe do estrago que faz. Mas a gente pode também lembrar sempre dos benefícios que trazem isso, porque alguns países europeus, a maioria tratam-se desse tipo de usina nuclear como forma de energia, porque por falta de rios, né, eles precisam de uma forma para gerar energia com mais facilidade e não que gere tanto gasto à natureza, por exemplo, né? E, assim, como a Paulinha falou, né, o Projeto Manhattan é um projeto que há controvérsias até hoje, há altas teorias da conspiração em relação principalmente a Einstein, a participação de Einstein, como ela falou comigo, será que foi? Será que não foi? E essa carta de manifestação para sair? Porque falar, beleza, ele entrou inocente, não entrou inocente? Então, assim, é muito importante a gente saber, né? Não, ele sabia o potencial, né? Sim, imagina, né, o que pode ser isso futuramente, né? Será que vai gerar uma terceira guerra mundial? Será que isso vai ocasionar muitas coisas? Né, gente? E a Paulinha explicou muito bem a parte da física da bomba, né? A Einstein só escolheu, né, a mão que ele queria colocar. Sim, o restante foi de acordo com... Então, a gente não sabe, né, se ele era bonzinho ou mal, né? Tanto que ele era judeu. A gente nunca vai saber o posicionamento do Einstein, mas a gente tem umas ideias de como essa bomba ela foi tão nociva, até mesmo para a questão das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto da bomba, né? Qual que era as intenções das pessoas que fazem a bomba, né? E você explicou muito bem, Paulinha, em relação à construção dessas bombas, né? Como elas são formadas, que eu acho essencial a gente saber, porque a gente não tem a mínima noção de como funciona, né? Esse processo das bombas. Né? Que tipo de como bomba nuclear, porque é um rompimento de um núcleo com uma massa muito grande que libera uma alta quantidade de energia. E que a gente não tem noção, da reação em cadeia, justamente por conta da reação em cadeia, né? Que com um elemento ali liberando energia, a gente pode, né, gerar uma reação em cadeia e vários elementos, vários, né, átomos ali, no caso de urânio, liberando energia simultaneamente. Então, acho que é isso, gente. A gente explicou um pouquinho da relação de física com história em relação às bombas, né? E o porquê que ela é relembrada hoje em dia, porque é uma coisa muito atual, a gente não pode considerar a bomba como uma coisa, vamos chamar de passado, né? Justamente porque está sempre em contato com esses conteúdos, principalmente física, que são coisas que a gente mexe o tempo inteiro com questão teórica e prática. Então, a bomba, ela é boa para a gente relembrar o quanto perigosa, né?
tanto em termos políticos como em termos físicos. A gente pode sempre lembrar que essa bomba ela foi destruidora e para que nunca mais aconteça, né? Para a gente ter noção dos perigos que sofrem esses elementos nucleares. Quer falar mais Justamente. alguma coisinha, Paulinha? Não, a gente pode fazer só a chamada aí para a próxima semana, né? Tá? Gente, por favor, quem tá aí, escreve no chat os nomes que eu vou tirar print para mim não conseguir perder o nome de vocês, tá? Que aí a gente vai fazer na próxima chamada, mas eu vou colocar no Google Forms para ficar mais fácil para vocês também. Tá aí pra gente na hora da contagem. Mas quem tá participando aí, por favor, coloquem o nome, tá? Na listinha, que eu vou tirar o print do chat, tá? E vou anotar o nome de quem participou, tá bom? Por favor. Agradeço enorme a participação de vocês, gente, por esse, né, acolher esse projeto nosso.